Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Como é bom poder adorar o nome do Senhor Jesus. Hoje temos um bom número de irmãos, quase preenchido totalmente os 50%. E eu fico feliz por ver os irmãos aqui. Fico muito feliz. Saber que os irmãos continuam firmes com Jesus, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, mas o Senhor tem ajudado e tem dado vitória, graças a Deus. Certamente Deus já falou conosco, você já ouviu a voz de Deus, por meio dos louvores, também do testemunho do nosso irmão Tiago. Disse Moody que um testemunho vale por 1000 pregações. E eu tenho também um testemunho para contar. E acho que vou pegar o embalo do testemunho, da noite de testemunho, né? Irmão Tiago? Glória a Jesus. Já estamos com 1 ano e 5, passando para 1 ano e 6 meses aqui. E não contei ainda esse testemunho. Pois, na verdade, o testemunho que tem como um compromisso com Deus de fazer conhecido aos meus irmãos é o milagre que Deus fez na vida do Levi, nosso primogênito. E eu encontro base bíblica para o testemunho em pelo menos 2 textos muito claros, que fala de fazer conhecidos os feitos do Senhor, tanto em Isaías 12, como no Salmo 105. O Salmo 105, ele diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Na verdade, nós contamos pouco, ou são poucos os testemunhos que nós contamos, porque se fôssemos contar todos, os milagres, as bênçãos que o Senhor nos concede, teríamos pouca pregação, seria mais o culto de testemunho, mas o testemunho faz parte também da vida do cristão. Quer ver como diz Isaías 12? Isaías 12, salvo engano, o versículo, eu não estou lembrado aqui, mas eu vou, não sei se é o 2, ou se é 1, ou se é o 1. É o 4, diz assim: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Eu, em 2005, fui presenteado, fomos presenteados com o nosso filho Levi. Ele é de 30 de junho de 2005. E ele nasceu com 8 meses. No início, logo no seu nascimento, Malora teve complicações, pressão alta, teve um pré-eclâmpsia. E muito apressado foi, muito rápido, fora a tempo atendida e socorrida, e graças a Deus veio o Levi, nasceu com 8 meses e dias, 8 meses e dias, o Levi não esperou 9 meses para nascer. Fosse no tempo antigo, sem que tivesse o auxílio
da medicina tão avançada, certamente correria ou teria corrido maior risco de vida do que hoje, do que nesse tempo em que ele veio nascer. Mas o Levi foi uma criança que até aos 5 anos ele foi muito doente. Ele teve problemas de refluxo, ele teve intolerância à lactose, uma criança que era desnutrido, graças a Deus que perdeu deixou de ser desnutrido. Às vezes eu brinco com ele e diz, vai menino velho desnutrido, porque graças a Deus ele tem saúde hoje. Após os 5 anos de idade, quase que totalmente 100%, não tivemos mais nenhum problema em relação à saúde do Levi. Mas até os 5 anos ele teve que tomar aquele leite supra-soia sem lactose. Era o leite que adaptou-se ao seu organismo e foi assim até os 5 anos. Quando ele tinha 1 ano e 9 meses, isso foi no dia 4 de abril de 2007. Uma terça-feira, salvo engano. Mas fato é que ele passou o dia inteiro saudável, brincando, sadio, sempre esperto, sempre foi esperto, continua esperto. E quando nós fomos dormir por volta de 10 horas da noite, ele estava febril. Febril considera-se 37 alguma coisa de temperatura. E nós, já acostumado com isso, quem tem criança pequena sabe muito bem disso. A farmáciazinha preparada lá no cantinho do armário, tem lá tudo enquanto é medicamento que os médicos pediatras passam para as crianças. A gente dá a medicação para a febre e vai dormir. O Levi dorme, adormece e nós também. Mas acordou-se por volta de 11 horas da noite, 11h20 por aí, mais ou menos, em pranto e com uma febre mais alterada, a temperatura mais alterada. E então a gente não demorou, tomamos um carro, alugamos o carro. Na época, graças a Deus, tinha um carro disponível, mas a gente precisava pagar o aluguel, o frete do carro. Já havíamos iniciado um comércio, mas ainda muito pequeno. E levamos ele para Iguatu. Ao chegar no hospital regional, o plantonista o consulta, aquelas consultas feitas daquele jeito lá nos hospitais da rede pública, digo assim de passagem, e disse gases, e passou apenas aquelas gotinhas Luftal, enviou-nos para casa. Quando nós chegamos em casa, na casa da minha irmã, não mais voltamos para Santo Antônio, chegamos em casa, na casa da minha irmã, ele não adormeceu, ele não conseguiu dormir, ele passou a noite chorando, sentindo muita dor, e febre, não passava. Nós passamos a noite em claro. Quando amanhece o dia, nós fomos para uma médica que, lamento aqui dizer ainda, após alguns anos da sua partida, mas na época ainda estava em ativa, e inclusive tem alguns irmãos aqui de Nova Floresta que consultaram seus filhos com a doutora Nailde, uma excelente profissional. Esperamos o dia amanhecer para levar o Levi para a consulta, para consultá-lo com a doutora Nailde, porque era a médica que eu acompanhava. Foi a doutora Nailde que diagnosticou o problema de intolerância, porque sofremos muito com isso, até que se fosse diagnosticado, descoberto e o leite, enfim. Mas, por volta de 7 horas, a gente já estava no consultório, esperando, ansioso, porque ele já estava
passando de dor, já estava assim, se cansando, já estava esmorecendo, à noite em claro, chorando e com febre. Ainda muito novo, muito criança, porque ele tinha apenas 1 ano e 9 meses. Ele nasceu dia 30 de julho de 2005, e isso foi dia 4 para o dia 5 de 2007, de abril. Do dia 4 para o dia 5 de abril. Amanheceu o dia 5 de abril, nós na porta do consultório de 2007. 5 de abril de 2007, na porta do consultório da doutora Nailde. E quando ela chegou, a atendente falou que ela não podia consultar porque tinha muita criança. Não dava para colocar, e ela tinha muitos clientes, na verdade, e só tinha que agendar dias para uma consulta. Naquela ocasião era uma urgência. E realmente ela sugeriu que fôssemos procurar um outro meio. Fomos a um outro consultório. Nessa época nós pagávamos um plano de saúde. E a médica que atendeu o Levi na São Vicente, ela se espantou quando, por volta de 8h30 da manhã, o Levi deitado numa maca, ainda muito pequenininho, porque ele era pequenininho, não era só pela idade, ele era pequeno mesmo, ele nasceu com menos de 3 quilos, e muito sofrido nesse quesito de alimentação, não se alimentava bem, tinha dificuldades. E ele deitadinho na maca, quando ela ouviu o intestino de Levi, ela se espantou, ela tomou um susto, e ela disse: isso aqui, esta criança, ela tem que ser cirurgiada urgente, é uma cirurgia urgente, até 3 horas da tarde essa criança tem que estar cirurgiada, do contrário não consegue, não resiste. Aí, parte do mundo desabou naquele momento, porque ela disse que o intestino do Levi estava paralisado, ou seja, havia uma infecção tão grande no intestino dele, que o intestino havia paralisado. E então fomos à luta, correr atrás dos exames sugeridos, ultrassom e mais alguma coisa. Fato é que não diagnosticaram o problema. Nenhum dos exames feito durante aquele dia diagnosticou. Sabia-se que era o intestino, mas não tinha uma posição. Quando foram 5 horas da tarde, o médico plantonista do Hospital São Vicente nos comunicou: eu preciso transferir a criança para o regional, porque eu não vou poder cirurgiá-lo aqui, por falta de um anestesista. 5 horas da tarde. E vai aquele processo de transferência, aquela demora. Quando entramos no hospital regional por volta de 6h30 da noite, o nosso desespero, porque o Levi já quase nem gemia, a sua barriguinha é bem estendida, ele já ultrapassado de tanta dor. Os médicos nem remédio deram, e ele realmente estava chegando ao seu limite. Quando adentramos no hospital regional, fomos informados que os médicos estavam em reunião. E o meu desespero era grande, e eu fui à porta da reunião para arrombá-la, para entrar, para interromper, e falar com o plantonista para que ele fosse socorrer. Eu fui interrompido pelo segurança. Por volta de 7h30 da noite foi que o plantonista foi aonde o Levi estava, já num quarto do hospital, e disse realmente que era para ser cirurgiado, porém precisava saber se o anestesista de plantão se atrevia a anestesiá-lo.
Eu não entendo desta área, mas pelo que se vê, é muito sensível, é muito complicada a anestesia para uma criança. Tão pequena e já tão debilitada como estava ele. O médico, o plantonista desceu de onde estávamos e foi falar com o anestesista e ficamos aguardando. Minha irmã Sueli, que trabalhava nessa época na empresa Unimed, ela tinha acesso a boa parte da administração do hospital e ela foi à procura dos médicos. E quando chega, depara-se com o plantonista cirurgião, recebe dele a resposta: não poderemos cirurgiar a criança, porque o anestesista de plantão não se atreve a anestesiá-lo. E então perguntamos: e agora? Vai ficar assim? Ele vai morrer assim? Não vai ter ninguém que venha fazer alguma coisa? Pois libere nós aí para levarmos ele para Fortaleza, que nós alugaremos um avião. Nessa época tínhamos um conhecido em Iguatu que possuía um transporte aéreo. E ainda apelaríamos para este fim, para que tentasse, nem que fosse preciso vender até o último, mas lutaríamos pela vida da criança. Eu, meu pai, nossa família, nessa altura, todos desesperados. Foi então que o plantonista disse: mas deixa eu fazer uma ligação para um amigo meu. Eu sou devedor à vida desse médico, porque ele estava em casa, descansando, depois de um plantão. O nome dele posso dizer porque ele já não está mais aqui, ele já partiu para a eternidade, sem que eu tivesse maior conhecimento com ele. O nome dele era Dalmi, um senhor de idade. E quando ele atende a ligação do plantonista, ele disse: é uma vergonha deixarem a criança morrer à míngua por falta de uma anestesia, eu vou anestesiá-lo. E ele veio para o hospital, e quando foi por volta de 10 horas da noite, 10 e pouco da noite, o Levi estava dando entrada no centro cirúrgico. Eu conto essa história sempre, difícil não me emocionar, mas existiu 2 momentos cruciais nessa história. A primeira foi de muita dor, de muita tristeza, de um peso terrível, inexplicável, que não se tem explicação. E o outro, porém, foi de riso, porque foi de alegria. O pior momento nesse processo todo foi quando foi dito que eu levasse o Levi para o centro cirúrgico. Eu pelejei para que eles me deixassem assistir e entrar no centro cirúrgico, assistir e estar com o Levi na cirurgia. Eles não permitiram, porque nem eles acreditavam que o Levi resistiria. Realmente eles não acreditavam. Mas eu levei o Levi para entregar para a enfermeira pouco antes da sala de cirurgia, vendo a porta, o nome, centro cirúrgico. Quando o Levi muito debilitadozinho, mas eu levei ele no meu braço esquerdo, ele debruçado sobre meu ombro. E quando eu o transfiro para a enfermeira, que ela também o posiciona da mesma forma, e quando eu o transfiro para a mão, que ela vira as costas para mim, que o Levi fica virado para mim, então, ele conseguiu levantar os seus 2 bracinhos, e gritou: papai, papai, papai. Nesse momento eu desabei, eu não consegui enxergar mais nada, e veio um desespero na minha vida, no meu coração. Eu subi ouvindo os gritos dele, chorando. Nesse momento ele encontrou força, não sei aonde, para chorar. Mas ele chorou muito.
E eu saí daquela sala ouvindo os seus gritos. E aqueles gritos se perpetuaram nos meus ouvidos. Até que passou um bom tempo, por volta de 2 horas. Eu no corredor do hospital andando, subindo, descendo. Até que então o médico que se negou a anestesiá-lo saiu do centro cirúrgico e ele disse, e eu perguntei, e aí doutor, o Levi está vivo? E ele disse, está. Ele resistiu à cirurgia? Sim. Ele está vivo, ele está bem. E eu perguntei o que foi, ele disse, foi uma diverticulite de Mecke. Depois eu explico para os irmãos. Facilmente você entende, você imaginar uma câmara de ar de bicicleta, que tem aquele bucho, aquela cama de ar quando ela fica velha, que você enche ela fora do pneu, que ela cria aquele bucho, e isso foi o que aconteceu com a tripa. Eu vou chamar tripa porque eu não sei o nome, e se eu disser o nome talvez os irmãos não saibam o que é. Tripa, porque nem eu sei. A tripa dele perfurou. Ela tinha uma falha, e ela perfurou, e portanto vazou, e houve então a infecção. O cirurgião corta a tripa de um lado e de outro, tira o pedaço que estava estragado e cola uma tripa na outra. Quando ele disse isso, eu não sabia o que era, também não entendia, só passei a entender depois que o médico, o cirurgião foi me explicar, isso com muito tempo depois. O Levi saiu da sala de cirurgia e foi para o quarto, a sala de espera. Quando o cirurgião, já por volta de meia-noite, ele vai aonde estávamos com o Levi, ele disse, nossa parte nós fizemos, que foi identificar o problema e que foi fazer o procedimento. Agora, ele só não disse só um milagre, mas ele disse, agora vamos esperar que esse intestino dele volte a funcionar. E eu tenho que estipular um prazo máximo para que em 24 horas esse intestino dele volte a funcionar. E isso para mim é muita coisa, disse o médico. Aquela noite, eu e a Loura passamos a noite em claro, mais uma noite, após um dia também, olhando o Levi para que ele não tirasse, porque ele recomendou, preste atenção, não deixe ele tirar o dreno. E ficamos a noite, o Levi tirou uma noite de sono. Ele não se perturbou na passagem da anestesia. Quando ele acordou, acordou normal. Porém, ainda sem o intestino funcionar. Amanhece o dia e o outro dia passa. Chega então às 24 horas e cada minuto, cada momento, cada hora que se passava, a gente ficava preocupado olhando para o relógio e o intestino não funciona. Estávamos praticamente voltados para uma desesperança. Oh, aleluia! Mas o nosso Deus sempre tem uma luz. Ele sempre tem uma esperança. Na hora do desespero, Ele sempre tem. As 24 horas fecharam e nós lá. Passaram-se mais uma noite. Amanhece o dia e nós lá. E nada do intestino do Levi voltar a funcionar. Só então, depois de quase 48 horas, por volta de 5 horas da tarde, é que eu e a Loura e o Levi, somente nós três dentro de um quarto do hospital, já exaustos, dá para imaginar como estávamos, eu e a irmã Loura. E também o Levi, a criança. Mas quando foi por volta de 5 e pouco da tarde, nós vimos o milagre acontecer.
nós vivemos para ver o milagre, que é algo que para muitos era impossível. Nessa história toda, já com quase 48 horas, já na verdade com 48 horas de chegada do Levi naquele hospital, um caso muito raríssimo. O hospital inteiro em peso estava todo o hospital, toda a equipe médica daquele hospital estava voltada a atenção para ele, torcendo e esperando ver o milagre acontecer. Foi quando nós estávamos debruçados sobre os nossos braços, sentados um do lado do outro da cama, e sentimos um odor, daqueles ventos quando a gente não está muito bom da barriga. E eu levantei a cabeça, e olhei para a loura e perguntei: foi tu? Aí ela disse: não. Só que foi uma vez só, naquele momento, não deu, só motivou um pouquinho, saiu um pouquinho da estaca zero, mas não veio na minha mente naquele momento, confesso, que era o Levi. Estávamos sem esperança mesmo. Curvamos de novo a cabeça por volta de 5 minutos depois. A mesma coisa. E eu sei que tem momentos, irmãos, que esse tipo de coisa é muito ruim, mas pense no momento feliz, foi aquele. Eu nunca vi na minha vida um negócio trazer mais felicidade na história da humanidade do que um negócio daquele naquela hora. Porque, de novo, eu olhei para a irmã Loura e ela olhou para mim também e disse: foi tu? Disse: foi não. Pois também não foi eu não. Loura, é o Levi. É o intestino do Levi que está funcionando. E eu saí gritando no corredor do hospital, à procura do médico plantonista naquela noite, que era um senhor de idade que tinha 72 anos de idade, e dizia ele já tinha 50 anos de medicina, e ele disse: a medicina é um enigma, porque tenho 52 anos de profissão, e eu nunca tinha ouvido falar de um diverticulite de Meckel em uma criança. E ele foi, diagnosticou, viu, colocou o aparelho no ouvido, e colocou na barriguinha do Levi e disse: realmente o intestino dele voltou a funcionar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa história, ela é bem resumida da forma que conto. Estou contando assim, mas é de forma bem resumida, porque tem detalhes que a gente esquece, tem outra hora que a gente vai contar e lembra de outras coisas. Também não dá para detalhar muito, a gente preocupado com o tempo. Mas permitam-me dizer uma coisa, tanto aqueles que me ouvem aqui, os irmãos que aqui estão, como os que me ouvem por intermédio da transmissão. Naquele tempo, Deus já tinha um propósito para a minha vida. Naquele tempo, o nosso Deus, que não perde para o diabo, Ele já tinha traçado um plano na minha vida. E eu ainda não havia entendido. Eu ainda não havia me colocado na posição. Eu ainda não havia me rendido totalmente aos pés do nosso Senhor, que sabe tudo, que conhece tudo e que sabe fazer a coisa bem certinha. Certamente, se eu não tivesse sido tão desobediente, Deus teria nos poupado daquele processo. Mas como Ele é perfeito, Ele permitiu que todo aquele processo acontecesse, para que naquela noite eu ouvisse a melodia de um hino cantado por minha irmã Lídia, que mora em Fortaleza. Ao ligar para ela e relatar o que estava passando, ela do outro lado da linha, ela cantava: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que
e eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, mas estou sentindo. Está ferido, mas o meu clamor. Literalmente, nós não sabíamos orar, nós não sabíamos como pedir, e estávamos com certeza muito angustiados e desesperados e desesperançosos. Naquela noite, naquele processo, Deus me deu uma oportunidade de poder me render, de me entregar e de dizer ao Senhor: Senhor, eu vivo para a Tua glória, eu vivo para o Teu nome ser glorificado, eu quero viver somente para que seja útil na Tua obra. E eu encerro dizendo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me ouve, seja aqui ou do outro lado desta linha. Não espere, não relute contra a vontade de Deus. Não rejeite a vontade do Senhor, não rejeite, não despreze o chamado do Senhor para a sua vida. Não lance fora as oportunidades que Deus te deu, que Deus te dá. Presta atenção quando Deus fala contigo e ouve a voz do teu Senhor e atende-o. Não espera que Ele te coloque na prensa, porque tem prensa que dói. Tem processos dolorosos que Deus permite se passar, somente para que Ele se faça conhecido de você, que você possa dizer: realmente o Senhor é Deus. É muito bom viver os planos de Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito que Deus tem na vida. É muito bom, mas é perigoso fugir. É perigoso fugir. Fugir não é bom. Tentar fugir, na verdade, porque de Deus ninguém foge, de Deus ninguém se esconde. Vou encerrar fazendo esta aplicação nesta noite. Não tente fugir da missão que Deus te confiou. Não tente fugir daquilo que Deus te comissionou. Não tente fugir da presença do Senhor, porque você não vai conseguir. Ele não te deixa perdido, Ele não te perde de vista, Ele não perde para o diabo.
Ele continua sendo o Senhor na sua vida e continuará para sempre. Você tem a marca do sangue, você tem um chamado, você é um escolhido, você é uma escolhida, e portanto não tem como fugir. Você precisa se colocar no lugar, na brecha, para que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida. E não venha tempo, dias, processos difíceis e dolorosos na sua vida, não porque Deus não prove aquele que faz a vontade dEle, mas é notório e conhecido de todos que a desobediência tem um preço muito alto. A desobediência custa caríssimo na vida daqueles que são desobedientes. Portanto, obedeça ao Senhor, atenda ao seu chamado, cumpra a missão que Ele te confiou, e faça isso com alegria, não com tristeza e não com pesar. Que Deus te abençoe. A vida do Levi, eu quero chamar você aqui, vem aqui, meu filho. Quando ele era criancinha, eu mostrava para os irmãos, mas eu não vou mostrar não, porque agora é um rapaz, ele agora tem vergonha de mostrar a barriga para os irmãos. Vem aqui, Pedro, vem aqui, Loura, por favor. Glória a Jesus, meus amores, minha família. Não vou mostrar, mas vou por cima da camisa. De uma ponta a outra, de um dedo a outro, é a cicatriz da cirurgia. Vai aqui mais um pouquinho para a câmera que vê, Levi. Para quem tiver. De um dedo a outro é a cicatriz da cirurgia. Está aqui o Levi, tendo hoje 15 anos. Dia 30 de junho desse mês, desse ano. Vem cá, filha. Desse ano ele completou 15 anos. Ele é de 2005, 2020. O Levi tem 15 anos. 2012 veio o Pedro. Nós casamos em 19 de julho de 2002. Temos, portanto, 18 anos de casados. Graças a Deus. Deus tem 18 de 2002 para 2020. Temos passado por lutas, como todo ser vivente, para sobreviver. Mas poderíamos nós cantar aqui aquele hino da Sara Farias: sobrevivi adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Vamos, Pedro, canta, Pedro. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desistindo, Deus cuida de mim. Aleluia! Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. E eu vou orar aqui com minha família aqui. Vou pegar na mão do Levi, vou pegar na mão da irmã Loura, Pedrinho. Estamos aqui. Se você puder, acho que não sei se é conveniente pedir para você pegar na mão de quem está do seu lado. Não é. Na verdade, não faça. A não ser que seja de sua família, né? De sua casa. E eu tenho um propósito no meu coração para esta oração. Veja, o plano de Deus na nossa vida, o projeto infalível, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, diz a palavra do Senhor, ou impedidos. Deus tem nos abençoado aqui nesta igreja. Deus tem nos feito felizes junto com os irmãos. O desejo do nosso coração é de ver a prosperidade espiritual, como também física, de toda esta obra.
estrutura física e espiritual, de ver o bom andamento desta obra. Mas todos nós sabemos, meus irmãos, que se não partir daqui, de onde eu estou, minha família, eu estar bem, eu não vou conseguir estar bem aqui nesse púlpito para ministrar uma palavra, para transmitir a mensagem de Deus ao coração da igreja. Assim como também você, que luta também para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma missão a cumprir. E para que você faça essa missão, cumpra esta tarefa, você também precisa estar bem lá na sua casa. Talvez o seu esposo não esteja aqui para você pegar na mão dele. Talvez o seu filho também não está aqui. Eu digo não somente fisicamente, mas não esteja servindo ao Senhor com você ao seu lado. Talvez a sua família inteira não seja cristã, serva de Deus, servos de Deus. E por vezes isso tem me atrapalhado muito para que venha cumprir a missão que Deus tem te confiar. Ou quem sabe, toda a sua família está aqui, mas os cuidados da vida, preste atenção, tem suplantado o seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de orar. Os cuidados da vida é um perigo que Jesus Cristo alertou à igreja, alertou aos discípulos, para que os cuidados desta vida não viessem a tirar o propósito principal da vida do crente, que é a esperança e a espera vigilante da vinda de Jesus. E para que você faça essa missão que Deus te confiou, você precisa estar bem. Eu quero dizer em nome de Jesus, que assim como eu posso hoje, debaixo do sangue de Cristo, dizer que estamos bem, bem com Cristo, bem com a família e bem com a igreja, eu quero proferir uma palavra de bênção para a sua vida. Que esta paz que em nossos corações reina, que a paz que em nossa família reina, e que a paz que tem reinado no meio da igreja, no que diz respeito a pastor, igreja, igreja, pastor, que só está minha família, eu quero dizer em nome de Jesus, que ela também vai alcançar a sua família. Se porventura a sua família passa por instabilidade, por dificuldade, eu digo em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus vai alcançar a sua casa. Ela vai chegar dentro do seu lar. E todo o mal que tem sido enviado pelo inimigo da parte das trevas para prejudicar a sua casa vai ser repreendido pelo Senhor Jesus, que está visitando o seu lar nesse momento. Glória a Jesus. Está trabalhando no coração da sua família, do seu filho, do seu esposo. Pode ser impossível para você, mas a minha Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aleluia! E você poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Nossa hora já avançou um pouquinho, mas eu quero saber antes, se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Você tem a oportunidade ímpar, única, na sua vida, de uma decisão maravilhosa a ser tomada. Decida-se por Cristo. Decida-se por ser servo, discípulo, filho de Deus. Entregue a tua vida a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, que reconhece o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário para lhe salvar? Nos dê um sinal com a sua mão dizendo: eu quero. Que Deus te abençoe e continue te abençoando.
Em nome de Jesus, vamos orar. Quem precisa de oração? É a minha casa. Pai Celeste, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo o que tens feito por nós. A nossa gratidão a Ti porque o Senhor tem feito grandes coisas ao nosso favor. Tua igreja aqui reunida nesta noite que Te adora, Tua igreja que Te bendiz, Senhor, que Te apresenta louvores, que Te apresenta a adoração. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada lar aqui representado, o Senhor conhece cada família. O Senhor conhece os problemas, as dificuldades, as lutas que têm sido enfrentadas por cada um, meu Senhor. Eu sei, meu Deus, que talvez alguns não acreditem, mas o Senhor estará fazendo grandes coisas, o Senhor estará salvando, o Senhor estará libertando, o Senhor estará operando milagres, prodígios e maravilhas, porque nós cremos na bênção do Senhor sobre a vida da Tua igreja, por resposta às orações daqueles que Te buscam, daqueles que Te pedem, Senhor. A bênção do Senhor sobre Teu povo, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Pai, esteja nesta noite visitando aquele filho que está distanciado dos Teus caminhos. Esteja visitando a esposa, Senhor, que não tem acompanhado o seu marido para a casa de oração. Visita também o esposo, Senhor, que ainda não Te confessou, ainda não aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Visita aquele que está distanciado, Senhor. Visita nesse momento. Visita aquela casa, Jesus. Visita aquela família, aquele lar que está em conflito, aquele lar, Jesus, que é uma perseguição do inimigo, que é alvo dos ataques malignos para destruir, para dividir, para separar, para acabar. Jesus, ó Senhor, Deus de bondade, Pai das misericórdias, tem nas mãos o poder, todo o poder Te foi entregue. Vai lá, Jesus, quebra aquele mal, desfaz aquela obra que fora feita, Senhor, na encruzilhada, não sei em que hora, e nem tampouco como fora feito, Senhor, mas se porventura existe a obra de bruxaria, de macumbaria, de toda sorte de mal das trevas, Senhor, que seja repreendido pelo poder que há no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, leva a paz, restaura a alegria, a união. Senhor, faz assim, para que o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja, na vida do Teu servo, e que cada um, Senhor, possamos juntos lutar para cumprir o propósito que Tens nas nossas vidas. Não nos chamaste para ser apenas mais um, não nos chamaste para sermos apenas um ocupador de banco. A cada um de nós o Senhor entregou uma missão, temos nós uma tarefa a cumprir, e portanto, Senhor, nos ajude a que possamos fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Leva-nos debaixo da Tua paz ao nosso lar, que possamos ter paz em nosso lar, que possamos ter alegria em nosso lar, que possamos ser felizes ao lado daquele que nós amamos, ao lado da nossa família, dentro da nossa própria casa, Senhor, pois existem pessoas que estão atribuladas, existem pessoas que estão desesperadas, pensando em abandonar a sua casa, porque na sua casa não tem paz. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é um Deus de paz. Vai ali ao encontro desta casa, desta família, aonde a paz está rara, Senhor, tem sido extinta. Ó Senhor, pelo Teu poder e pela Tua bondade, nós Te pedimos, Senhor, que haja paz nesta casa, que haja união nesta casa aqui, Senhor, neste povo, Tua igreja aqui reunida, Senhor. Eu posso ver a paz reinando no meio do Teu povo, eu posso ver a alegria reinando no coração da Tua igreja, de tal forma a dizer, como disse o salmista, quando um dia é dia de culto, quando o dia é dia de celebração, e quando alguém o chama, o faz
o convite, ele possa dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque este lugar é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, de comunhão contigo e também de confraternização para com o outro, Senhor. Pai, te oramos pedindo todas estas bênçãos. Eu te sou grato pela vida da minha família, pela vida da irmã Loura, pela vida do Levi, pelo milagre que o Senhor fez na sua vida. Senhor, eu coloco a vida do Levi nas tuas mãos. Desde muito jovem, pequeno, ainda muito criança, foi apresentado a ti, foi consagrado para o teu serviço. Aqui está ele, aqui em cima deste altar, com a minha mão ligada na dele, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida do Levi, assim como também sobre a vida do Pedro, Senhor, que ponho a minha mão sobre a sua cabeça também, e o abençoo na autoridade do nome de Jesus. Faz assim, Senhor, com todas as famílias e com todos os filhos dos teus servos e com todos os filhos que estão debaixo da tua mão potente. Te oramos pedindo todas estas bênçãos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor a todos, Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana, debaixo da graça e da paz do Senhor. A você, meu amado, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima, se Deus quiser.